Oi, Lili aqui, muito bem acompanhada por esse trio aqui de diretores maravilhosos, Kátia Lund, Daniel Liep e Yasmin Tainá, Tatiana Tibúrcio, Mariana Nunes, Maicon Rodrigues e o Breno Ferreira, Malu Miranda, Antônia Pellegrino e Marcelo, como é que é? Peraí. Marcelo Maldonado Gomes Peixoto, que, enfim, talvez, pode ser que vocês conheçam como Marcelo D2. E a gente vai falar sobre Amar é para os Fortes, que é o seriado que chega agora na Amazon. O seriado, ele parte, né, de um outro projeto, que é um álbum audiovisual, então, portanto, a gente pode considerar, né, vocês três como as cabeças de direção desse seriado, a gente pode considerar que ele tem duas narrativas, né? A gente tem a narrativa, enfim, do arco dos personagens, etc e tal, que se complementa com a narrativa sonora, que é muito própria, porque parte de uma narrativa sonora nesse sentido. Eu queria saber como é que foi que vocês conseguiram, como é que vocês chegaram nesse consenso, porque, na minha opinião, um dos ganhos do seriado foi justamente que vocês conseguem manter a pulsação sonora do disco do Marcelo D2 presente, né? Isso está presentificado no seriado, seja pela inserção de estilo, seja pelos cortes frenéticos, a câmera na mão. Então, eu queria saber assim, como é que foi o planejamento aí de vocês nesse sentido. Muito, muito do que a gente vê na série, assim, das sensações, da imagem aos sentimentos. Então, assim, tudo isso faz parte da linguagem da série também, né? Essa câmera, a gente usou muito steady, tem momentos de câmera na mão em que a gente quer, né, ressaltar o sentimento, mas também sem ser sensacionalista. Então, assim, teve um trabalho também, né, de direção, assim, de como que essa câmera como a gente ia narrar essa história com essa câmera, né? Então, com esses atores, então é um elenco negro, né? Assim, retinto em sua maioria. Então, a gente sabe que como que fotografa essas peles, né? Como que a gente não reproduz invisibilidades pela fotografia, pela arte, né? Pela direção de arte, como que ressalta, né, a vida, como que ressalta as narrativas a partir desses elementos também. Então, a gente teve muito pensamento, muita elaboração desse ponto de vista também, né? Então, todos os elementos cênicos, adesivos, artes colocadas, a gente tem vários artistas citados diretamente na série, né? Seja em fotografia, ou seja nas próprias obras de artes. Então, a gente, de fato, pensou uma linguagem como um todo, né? A linguagem artística do Amar, ela é 3D, né? Ela tem na montagem, ela tem na atuação, e ela tem no cenário, na forma de atuação. Então, isso tudo foi um processo longo, assim, de elaboração. A gente contou com artistas também, né? Artistas de comunidade, de fotografia, de artes plásticas, de grafite, né, de artes visuais, que eu acho que contribuíram muito e conversam com a linguagem do Marcelo, né? O D2 tem um pouco esse estilo, assim, que é caótico também, né? Que ele gosta do improviso e ele pega um pouco daqui e dali, várias coisas, mas realmente a gente foi descobrindo a linguagem no processo, né? Uma parte muito importante do seriado a forma humana como foi colocado o antagonismo, né? Que é o antagonismo da vida, né? Dessa complexidade que a gente tem de ser humano. Cada um age sob a sua própria razão e não necessariamente a gente tem, obviamente, dentro de uma conduta o certo e errado, mas a gente também, cada um se justifica de acordo com juízos de valores diferentes. E eu acho muito interessante que são personagens que fazem um contraponto, né? A Edna e a Rita, elas vêm do mesmo local, elas têm a mesma intenção, né, de proteger os filhos, mas cada uma com a sua razão, né? E aí eu faço um outro contraponto entre o Sinistro e o Digão, que também eles são similares de uma certa maneira, né? São dois jovens negros e que fazem uma posição antagônica. Então eu queria que vocês apresentassem esses personagens maravilhosos para nós e também falassem um pouquinho sobre isso. Bem, eu faço a Edna, como você já sabe, e como você bem disse, a Edna vem do mesmo lugar que a Rita vem. Então, ela conhece essa realidade. Ela sabe o que a Rita vive. Ela já viveu isso. E ela não quer mais viver isso. Então, ela escolhe
morar fora dali, ela precisa estar fora dali, ela se sente mais segura, mais protegida fora dali, dentro de um condomínio. Era o objetivo dela de vida, ela conseguiu. Ela teve esse filho único, que ela criou dentro dessa família, dentro da religião, dentro dessa família de pai e mãe, um pai que tem já uma ancestral que tem a mesma profissão dele e que é a mesma profissão do filho, e ela tem a ilusão de que fora da favela, nesse lugar onde ela mora, ou nesse extrato da sociedade onde ela se encontra, que ela vai estar protegida. A Rita, ela não vai numa direção muito diferente. Ela não saiu, apesar, eu vou explicar por que que não diferente. Ela não sai da comunidade, ela está lá, ela vive aquela realidade ainda, mas ela investe nessa saída através da educação e do trabalho, né? Então ela colocou no filho mais velho, colocou no Kevin esse investimento, né? Então, é um menino que estuda num colégio federal, é um menino que ela investe tudo nesses filhos, entendeu? Para que eles saiam desse lugar, não só fisicamente, que talvez nem seja a busca principal da Rita, mas saia desse lugar subjetivamente, sabe? Do que esse lugar representa para esses corpos, entendeu? Cara, sinistro, Paulo, enfim, é um artista plástico, ele é cria do Complexo da Maré e que vê a vida dele, cara, virar de cabeça para baixo quando o irmão é assassinado, assim, né, vítima de, enfim, violência do Estado. E ele vê o que ele tem na frente, que a priori é a arte, é o talento que ele tem. Ele vai buscar essa justiça através disso, assim, né? Ele tem um grupo de amigos, a crew dele, que com essa galera ele vai lutar por justiça. E a partir do momento até essa galera fala, cara, eu acho que você está passando do ponto, assim. E tem esse embate com a mãe, porque a mãe acredita, não sei se só acredita, mas ela acha que é melhor, é menos prejudicial ela ir buscar essa justiça por uma zona mais burocrática, assim. E o Sinistro não, ele é o transgressor, ele é o artista que vai em busca disso. E no final tem, enfim, a reconciliação linda desse filho e dessa mãe, né? Porque no final das contas a mãe só não quer perder mais um filho e o irmão está completamente doído por uma causa que ele não tem culpa, sabe? O Digão, ele é meio que... Ele ilustra esse policial jovem, né? Que tá entrando na vida militar, que tá ali sendo usado como peça de manobra de alguma forma do Estado, sabe? Acho que o personagem do Saulo, ele ilustra, ele parece ser um signo do que é o Estado, sabe? Ele é o superior do Digão nessa cena, daí você vai vendo como é que vai desenrolando. E depois, eu acho que lidar com o medo, lidar com a responsabilidade de ter que, sabe, dialogar com aquilo é bem complexo, assim. Acho que são muitas camadas, sabe? São duas famílias pretas que se veem veem suas vidas entrelaçadas a partir desse crime, sabe? Muita coisa vai ruindo a partir desse crime. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente coloca luz numa discussão aí, numa discussão sobre qual o corpo que está atirando, sacou? Qual o corpo que está morrendo e quem que e como essa engrenagem ela é histórica e ela não acaba nunca, sabe? Eu acho que se a gente der qualquer pesquisa rápida, a gente entende para que a polícia surgiu no Brasil, sabe? Para que ela veio, para defender quais grupos ela veio defender, quais interesses ela veio defender, sabe? E para as pessoas pretas, né? O militarismo também é um lugar de tentativa de uma ascensão, de uma dignidade, de, enfim, uma carreira, sabe? Em que você consiga ter, sei lá, sua pensão garantida, sabe? A sua dignidade garantida. E eu acho que é uma máquina de fazer vilão mesmo, sabe? Acaba sendo isso, é preto matando preto e que depois é abandonado pelo Estado e aí é essa loucura toda. E enfim, eu acho
muito complexo o Digão. Assim, para mim, fazer ele foi tipo, tá, 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 tá. É a corda bamba. E é total a corda bamba, na real. Eu tive a oportunidade também de ver o média-metragem, né? Porque o seriado ele parte, né, do álbum do D2 de 2018, Amar é para os Fortes, que na verdade é um álbum visual, um álbum para ver e ouvir, que eu lembro que você falou isso muitas vezes, na época do lançamento. Então tem um média-metragem, que é o ponto de partida, e eu queria saber como que vocês conseguiram, como que rolou a ideia, cada um, né, aí na sua função, como que foi aí essa parte dessa sacada de vamos pegar esse projeto e transformar, desenvolver, né, arcos narrativos aí de personagens e fazer um seriado. Lili, eu acho que o ponto inicial foi a linguagem, sabe? Eu tenho essa linguagem na minha cabeça desde sempre, assim. Eu tinha uma ideia de construir um filme como eu faço meus discos, com bastante colagem e cheia de linguagem diferente e tal. Para mim, enquanto um rockstar, foi muito difícil dividir tudo isso, sabe? Falar, não, Marcelo, aqui a gente vai fazer diferente. Tá bom. Mas foi um aprendizado assim para mim também, sabe? Porque a Camila fala muito sobre esse trabalho coletivo e é muito gostoso, cara. Isso é muito gostoso no audiovisual, esse trabalho coletivo, sabe? Assim, para mim, não foi muito difícil, porque eu tenho confiança total nessas três que estão aqui, em toda a equipe que a gente trabalhou, sabe? Então, foi um lugar muito confortável assim, de trabalhar, sabe? A gente teve, sei lá, a gente teve nossos percalços, teve pandemia no meio, teve, sabe? Não é um assunto fácil de falar, não é um assunto, sabe, que a gente falou, tá, vamos contar uma historinha aqui, vamos lá e vamos ser felizes, sabe? Não foi nada fácil, assim, eu acho que nesse, nesse, nesses últimos anos a gente foi mais massacrado ainda com essa luta toda, sabe? Mas eu acho que talvez o que aconteceu nesses últimos anos, com polarização, com tudo que a gente passou, sabe? Com ataque à cultura, com tudo isso, cara, a gente aprendeu a ser um pouco mais moderado, pelo menos da minha parte. A gente aprendeu a ser um pouco mais moderado e eu acho que essa história saiu melhor por conta disso. Assim. Eu acho que a gente resolveu puxar todo mundo para dentro dessa história e não polarizar mais ainda, tá ligado? E para mim, sei lá, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, sabe, nesse lugar de showrunner, sei lá, de 30 anos de carreira, tá fazendo coisa nova, assim, trabalhando com gente que eu admiro, aprendendo e dividindo e compartilhando. Isso tem sido sei lá, uma jornada muito, muito interessante, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti o videoálbum, né? Porque tudo nasceu em cima do videoálbum. E eu fiquei chocada, assim, porque, obviamente, a gente sabe que o Marcelo é extremamente cheio de dotes como contador de histórias, né? Através da música. Mas ele tem uma visão, né? Uma visão estética, assim, uma visão realmente artística muito particular e muito, com muita força, assim, com a mesma força e a mesma criatividade, assim, que ele tem na música. E isso me impressionou demais, assim. Quando a gente vai trabalhar com o D2, né, e mergulha no videoálbum e na vida dele, no álbum musical, porque é uma adaptação do videoálbum, mas é uma adaptação também de toda uma obra, né, de toda uma história longa de entregas. Então, assim, trazer a questão da guerra às drogas, trazer questões, né, que ele aborda a vida inteira. Então, isso foi muito importante para a gente ir compondo essa adaptação, esse desenvolvimento, né? Então, a gente parte do videoálbum, mas tem o álbum, tem o D2 né, porque no limite, assim, né, o lançamento é todo construído, né, baseado na obra de Marcelo D2. Então, a gente tinha esse dever, né, também de compor com tudo que é esse personagem inquietante.
Acho que uma coisa legal da gente contar, que a gente não falou ainda hoje, que a gente de fato mergulhou no disco. A gente pegou a letra, decupou as letras e viu, cara, vamos construir o personagem. Então, quem é o personagem que falaria tal coisa, que está representando de tal música, e também de tentar, esmiuçando o que tinha ali, uma certa. Como a gente impregnava isso no arco dos personagens. Então, a gente sabia, por exemplo, que o disco ia ter resistência cultural, então que a gente tinha que ter um vetor ali de resistência cultural e que tinha que ter um momento que isso fosse pesado, no sentido de que tivesse a sua relevância. Tinha um movimento do... Assim, todos os momentos a gente pegou e o começo do começo foi vamos pegar, então, destrinchar essas letras e ver do que a gente apertando, o que a gente põe. Ou embocadura de personagem, ou que põe para construção de cena, ou mesmo também, logo, também o que de trilha sonora, que nesse caso vem e se plasma no desenho da narrativa. Então, foi um processo muito além só de escutar o disco, foi um processo também de incorporar, porque é isso, as letras, elas têm uma narrativa em si. Então, como a gente conseguia trazer isso também para que fosse, desde o momento um da história, ela tivesse emanando sua força, né? Aí, galera do Mídia Ninja, convido todos vocês, dia 17 de novembro, botar no Amazon Prime esse Chamar para os Fortes. É isso aí, uma produção original da Amazon. Não perca, 17 de novembro. Amar é para os fortes. Prime Video. Galera do Mídia Ninja, brota, vamos ver, 17 de novembro, Amar para os Fortes, naqueles piques. Vamos embora.